Boa noite mais uma vez, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um culto Andando na Palavra. E algumas semanas estávamos, eu e Karine, conversando. A gente até se reuniu para poder conversar e nós tínhamos uma busca no Senhor. E era a busca Pai, dá-nos direção. O que eu tenho nesse tempo para o Andando na Palavra? E eu até conversava com a Karine nessa semana, e nós percebemos, né, que o Senhor nos respondeu e respondeu poderosamente. Nós pedimos uma direção. E ele muito claramente nos falou sobre libertação, sobre deixarmos coisas para trás. Talvez você possa pensar, mas eu não sou liberto em Cristo? A palavra diz que nós vamos conhecer a verdade e ela nos libertará. Mas o conhecer, ele é progressivo. Quanto mais se você conhecesse Deus de uma vez só, a gente não suportaria. Ele se revela aos poucos para nós. E quanto mais você conhece Deus, mais liberto você. Então, existe um processo que nós vamos passando de santificação. Existe um processo de conhecermos cada vez mais o Senhor e nós queremos, né? Todos nós estamos nesse processo, queremos crescer nele, queremos também ensinar sobre ele. E então eu quero conversamos para a gente poder ter dois cursos iniciais que foram das últimas semanas e depois de começarmos a falar sobre pecado, uma coisa que nós entendemos que era importante. Sabe uma coisa, gente? Muitas vezes nós não sabemos direito o que é pecado, não estudamos o que é lascívia, o que é fornicação, o que é avareza. Então é necessário, é importante nós aprendermos sobre isso. Isso faz parte do Evangelho. Então nossa ideia nas próximas semanas é trabalhar sobre isso. E eu estava preparando esse culto, o conteúdo eu ia ministrar, e no final das contas ficou uma visão macro sobre santificação, sobre o processo de santificação, sobre você entender na sua vida que você precisa ser santificado, precisa deixar algumas coisas para trás. Talvez algumas coisas tenham que ser revistas na sua vida. Então nós vamos conversar sobre isso, sobre santificação. Nós vamos citar alguns pecados. Certamente você algumas semanas falando sobre isso, mas a gente parte do ponto de santificação. Nós temos que deixar Deus tirar de nós algumas coisas. E vamos começar no seguinte entendimento, gente. Um dia nós conhecemos o Senhor, certo? Um dia nós conhecemos Ele, um dia nós então conhecemos Ele, nos rendemos a Ele e abrimos mão dos nossos próprios caminhos para seguir os caminhos dele. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. A gente decidiu em outra direção da vida. Só que esse novo caminho, existe uma forma de andar. Se você observar no Antigo Testamento Levítico, né, tinha ali um sacrifício no altar e tinha como as coisas serem feitas, né? E isso aponta para a nossa vida. Na nova aliança, nós somos o sacrifício. Existe um preço que Jesus pagou, e aí tem um preço que nós pagamos, que é a nossa vida, que é nós sermos crucificados com Cristo, e não mais ser a nossa vida, mas ser conforme a vontade dele. Então nós temos que ser um sacrifício vivo para o Senhor. Nós temos que abrir mão do nosso próprio caminho, das nossas próprias vontades, para poder ser conforme a palavra dele, conforme a vontade dele. Então tem um novo jeito de viver. E eu notei aqui três coisas que eu vejo que são chave para uma vida, para um processo de santificação, para uma nova vida com Cristo. E elas são fé, temor do Senhor e santificação em si. A palavra fé, gente, no original, ela já comunica você abrir mão de um caminho e andar em outro. Não é você só crer que Deus existe, não é só isso. É você voltar-se para aquilo. Pensa para um judeu, quando ele creu em Jesus. Ele estava abrindo mão de um modo de viver para uma outra coisa que ele iria viver. A fé significa você render-se no sentido de... A fé já envolve a rendição, é você deixar
o seu próprio caminho e você seguir outro caminho, você está obedecendo um outro caminho. Então, fé é isso, você tem que ser alguém que anda por fé. É um outro jeito de viver. Outra coisa é temor do Senhor. Muitas pessoas estão na nova aliança, conheceram o Senhor, mas elas não temem a Deus. Temor do Senhor é quando você reconhece o senhorio dele, o poder dele, a grandeza dele, e você, portanto, vai servir, vai temer a ele. E, portanto, você, por vezes, vai ter que se ajustar a ele, vai ter que andar do jeito que ele quer, vai ter que abrir mão de coisas. Sabe quando você fala de alguém, a pessoa tal, ela temente ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor, ela tem Deus no lugar da vida dela, que é o Senhor dela. Temor do Senhor tem a ver com senhorio, com reconhecer o senhorio, com uma reverência devida ao senhorio. E, finalmente, santificação. Essas três coisas têm que ser parte da nossa vida. Andar em fé, andar em temor do Senhor, andar em santidade, em um processo de santificação. E eu trouxe aqui alguns textos que falam sobre santificação, para a gente ver como a palavra chama a nossa atenção para isso. São muitos pequenos textos, se você quiser acompanhar pode, fica a critério de vocês, e vai ser importante nessa nossa introdução. Olha que interessante, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 26. Desculpa, 9 a 26. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que? Com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Gente, quem que escreveu essa carta? Paulo. Para quem? Timóteo. Timóteo era um grande pastor, ele era alguém treinado por Paulo para pastorear, para cuidar de igrejas, né? E Paulo ensina a ele, olha, aparta-te da injustiça, como todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha, existe, Timóteo, utensílios de ouro, de prata, de madeira e de barro. Qual você vai querer ser? Você vai deixar ser transformado para você ser um instrumento de honra na mão do Senhor? E ele fala como lidar na igreja, sobre repelir coisas insensatas, ele fala de fugir das paixões da mocidade, e ele fala sobre ser apto a instruir. Então nós temos que manejar bem a palavra da verdade. E ele fala sobre Timóteo andar livrando as pessoas dos laços do diabo. Resumidamente, esse texto aponta para a gente, sobre o seguinte: nós temos que ser vasos de honra ou de desonra. Mesmo já sendo convertido, você pode ser de honra ou de desonra. Nós precisamos de santificação para ser vaso de honra. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens,
educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, nós precisamos de renegar a impiedade e as paixões mundanas. Gente, piedade é um caráter segundo o caráter de Deus. É você andar como Deus anda, é você pensar como Deus pensa. Você é uma a pessoa é uma mulher piedosa. Ela anda segundo o caráter de Deus. Então, o que é impiedade? É o contrário disso. É a pessoa que vive para si mesma, vive com base no mundo. Então ele diz: renegadas a impiedade e as paixões mundanas, é quando o coração está no mundo, está nos prazeres, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, Paulo está ensinando Tito a como governar na igreja, como liderar na igreja, como pastorear. E ele fala sobre ensinar essas coisas. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso espírito, alma e corpo, gente, precisa a gente precisa ser santificado em tudo. E o espírito, alma e corpo tem que ser conservado íntegro e irrepreensível quando Jesus voltar. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15, 16. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, cedeu gratuitamente no amado. Só um instante, gente. Deixa eu aceitar uma pessoa que chegou aqui. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, convocados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele fala para a igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Então nós precisamos de entender o que é santidade. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, 8 e 9. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo.
como filhos da obediência. Não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E agora, gente, nós vamos falar rapidamente, mais alguns versículos, sobre processo de santificação. Talvez você possa pensar, poxa, mas eu já não sou santificado em Cristo? Sim, ele nos declarou justos, sim, nós somos santificados, mas existe um processo pelo qual nós passamos. É um processo e a palavra nos diz isso. Então nós vamos agora entender na palavra o que ela diz sobre isso. E aí nós vamos avançar, tá bom? Então, mais alguns versículos sobre processo de santificação. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Então, ele nos colocou de uma forma aceitável diante de Deus, porém nós estamos sempre sendo santificados. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. João 15:3. A fim de santificá-la, tendo um lavar da água por meio da palavra. Efésios 5:26. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória. E isso por causa da graça que Deus nos concedeu, de ser o ministro de Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para os gentios, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. E finalmente, gente, ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Apocalipse 22:11. Gente, dito isso, nós estamos entendendo que existe um modo que nós precisamos viver e que existe um processo de santificação. E esse processo envolve, aos poucos, o Senhor te mostrar coisas que não convêm para você mais. É pouco a pouco o Senhor tirar o seu coração de coisas que, na verdade, são ídolos. Coisas que você está colocando um valor na vida que só Deus deveria ter esse valor. Que só Deus tem esse valor na realidade. Então Deus vai nos purificando da idolatria, do orgulho. Para muitas pessoas, elas são o seu ídolo. Às vezes nós nos achamos tão importantes que nós nos colocamos num lugar que só Deus deveria. Ao invés da humildade, nós somos orgulhosos. Então o Senhor nos faz passar por esse processo e deixarmos algumas coisas para trás. E nós vamos a alguns textos que nos falam sobre isso, sobre o que a carne estava buscando, que agora fica para trás, e o que agora nós buscamos andando no Espírito. Nos escritos de Paulo, gente, existem duas coisas, duas partes nossas: o Espírito e o resto. Quando você pensa no resto, você pensa na carne. É espírito militando contra a carne. A carne envolve a mente, desejo, emoção. Porque o corpo sozinho, ele não vai cometer pecado sozinho, a carne sozinha. Tem uma mente que está disfuncional, que está rejeitando Deus, que vai buscar algumas coisas, que vai colocar outras coisas no lugar de Deus. Então a gente sempre pensa em o espírito e o resto. Por isso que nós queremos te ensinar: ande no espírito, não na carne. Ande no espírito, seja alguém espiritual. O que é andar no espírito? É andar pela fé,
é andar em santidade, é praticar as coisas do Espírito, é um outro modo de viver que não é o modo da carne. Olha que interessante o que diz em 1 João, capítulo 2, 16 a 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Gente, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida significa a palavra concupiscência, paixão, desejo, desejo desmedido, anseio apaixonado, luxúria. Então, é a carne estar no governo da sua vida. É você ter buscas na sua vida que não é a busca por Deus. São concupiscências, desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Ostentação, orgulho, arrogância, autoconfiança. É a soberba da vida. É o egoísmo, é a soberba, é você mesmo ter um lugar de destaque na sua vida. Isso é o contrário da piedade. É o contrário de uma vida de alguém que aponta para o caráter de Deus. Então, João deixa muito claro para a gente. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então precisamos tirar nossos olhos dessas coisas. A concupiscência ou desejos, paixões da carne, dos olhos e a soberba da vida. Dito isso, gente, nós vamos agora para 3 textos, aliás, 4 textos que são um pouquinho mais longos, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia para a gente poder acompanhar, porque eles vão ser a chave da nossa ministração. Já entendemos aqui que somos chamados à santificação, já entendemos que a santificação é um processo, e já entendemos que envolve Deus tirar de nós os nossos olhos do mundo, nossos olhos, nossos pensamentos, e colocar nele. E nós vamos agora para alguns textos em que Tito, em que Paulo, aliás, em que Paulo, né, em vários textos, em Coríntios, em Tito, em Colossenses, nos ensina de coisas que tem que ficar para trás. Tá bom? Então, vamos começar com Tito, capítulo 2. Assim como João falou, deixa as paixões. Em Tito 2 também fala sobre isso. Tito 2, versículo 11 em diante. Quem quiser abrir, pode abrir aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Na verdade, nós já lemos isso aqui agora há pouco, né? Então, só repetimos ele. Então, o que Paulo fala? A graça de Deus, gente, nos educou para, renegadas a impiedade e paixões mundanas, vivermos de forma sensata, justa e piedosamente. A graça, ela aponta para 2 coisas no Novo Testamento. Uma é um presente de Deus para você. Ele te dá algo que você não merece, que você não dá conta. Isso é graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não provém de vós, provém de Deus. Certo? Mas a graça também tem outro significado,
que é a capacitação sobrenatural para você viver, para você andar como Deus quer que você ande. E esse texto é um exemplo desse significado de graça. Então, como é que você vai andar sem os ídolos do mundo, sem as paixões mundanas? Não mais com o seu coração, com sua carne buscando por algo no mundo, mas sim você buscando a Deus. É pela graça. Como diz aqui Tito 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadoras a todos os homens, salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça faz em nós essa obra. Vamos agora para Colossenses 3, e nós vamos ler esse texto quase que inteiro, gente. Esse texto traz para nós uma série de chaves sobre deixarmos as paixões mundanas, deixarmos as coisas da terra e vivermos uma vida no Espírito e deixar-nos sermos santificados pelo Senhor. E ele fala, inclusive, de coisas que tem que ficar para trás. Gente, se por acaso vocês não me ouvirem bem, vocês me avisam, por favor, tá bom? Talvez a imagem esteja agarrando um pouquinho, mas se for a voz, me falem. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Gente, quando nós entendemos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós vamos entender que nós precisamos buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto. Nós morremos, nós somos crucificados com Cristo e fomos ressuscitados com Ele, somos uma nova criatura. Vivemos com Ele, inclusive à direita de Deus. E nós precisamos, então, de passar a desejar, a pensar, a buscar nas coisas do alto. E Deus irá santificar os seus desejos, as suas buscas. Tem muitas coisas que são lícitas para nós. Mas quando o seu coração está em Deus, você vai desejar essas coisas, mas não mais como um ídolo do seu coração. Não mais vai ser uma paixão lasciva, não mais vai ser paixões, concupiscências. Quando a gente entende que a carne morreu, que você é um homem espiritual, que você foi ressuscitado com Cristo, você passa, você deve passar a buscar as coisas que são do alto e não as que são da terra. Então que você possa no dia de hoje entender no seu coração isso e tomar essa decisão. Certamente você que está aqui nos ouvindo, você já vive isso. Mas vale a pena olhar para isso, ver de fato o nosso nível de busca, o nosso nível de buscar as coisas que são do alto. E é justamente a nossa vida no espírito, ou seja, fazer coisas espirituais, que mostra onde está a nossa busca, se é nas coisas do alto ou nas coisas da terra. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição ou imoralidade sexual, impureza, paixão lasciva, desejo maligno,
e avareza, que é idolatria. Vamos lá, gente. O que que é a primeira coisa que fala nesse texto? Prostituição, ou imoralidade sexual, ou fornicação. É quando nós temos uma busca, um desejo sexual por qualquer coisa sexual fora de uma aliança de casamento, qualquer formato de viver isso fora de como o Senhor ordenou e estabeleceu. Então, é uma área de nossa vida que é necessário ter cura, é necessário deixar ela morrer, é necessário deixar o Senhor fazer uma obra. Ele diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Dois pontos. Prostituição, ou, de novo, sinônimo, imoralidade sexual, ou ainda, fornicação, que são sinônimos. Então, isso tem que ser santificado e tem que ser de acordo com a santidade de Deus e o que ele estabelece. Vale a pena dizer, gente, como que se vence um pecado desse? Como que se vence desejos da carne? Como que se vence pensamentos lascivos, desejo sexual para as pessoas? Como se vence que vence essa impureza? Chama-se graça. Qualquer pecado que você enfrente, experimente clamar ao Senhor para que Ele te transforme, para que Ele te dê graça para aquilo. E pela graça, você será liberto daquilo. Não é pela nossa competência, pelo nosso esforço. De novo, experimente clamar pelo Senhor para que Ele transforme algo em você. E Ele vai simplesmente arrancar de você qualquer desejo maligno, qualquer desejo fora dos princípios dele. De novo, experimente clamar ao Senhor para que Ele te transforme em alguma área. E você será transformado. Segunda coisa que é colocada como que é para fazer morrer, deixar morrer, a impureza. Pesquisa no original. O que significa impureza? É impureza física ou moral. Puro é aquele que não está misturado. A impureza é no sentido moral, a impureza de uma vida lasciva, luxuosa e dissoluta. E aí, dissoluto, o que significa dissoluto? Descreve alguém ou algo que é devasso, libertino, depravado, sem bons costumes. Ou seja, gente, a impureza aponta também para a fornicação, mas aponta para um caráter nosso, quando nós não estamos em santidade e tem coisas ainda erradas em nós. Por exemplo, se nós somos impuros, o que nós vamos fazer? Vamos falar palavras torpes, palavras indecentes. Vai ter palavrão, vai ter palavra de cunho sexual. Então, nós temos que ser puros, não nos misturar com as coisas do mundo e sermos puros. É o outro lado. Não podemos estar misturado com as coisas lascivas, que tem a ver com desejos sexuais, né, fora de uma aliança. Enfim, tem que ter essa pureza da nossa parte. O próximo é paixão lasciva. Paixão, gente, é um desejo muito intenso. A paixão por si só ela não é errada. Você pode ter paixão pelas coisas do Senhor na sua vida. Você precisa ter paixão, desejo, intensidade. Mas a paixão lasciva são desejos exacerbados sexuais. A lascívia é isso, esse desejo sexual fora de uma aliança, são pensamentos lascivos e essa paixão aponta para essa intensidade. E é uma coisa que tem que se deixar morrer. E ainda, desejo maligno e avareza. Desejo maligno é você ter um pensamento, um coração para o mal, né? Por exemplo, tem pessoas que na sua vida te atrapalham, que estão contra você, pessoas que o diabo levantou para poder estar contra a sua vida, tem adversários, digamos, da terra. Você tem desejos malignos para com eles? Deseja que algo de ruim aconteça com eles? Ou você pede para Deus por misericórdia para com as pessoas?
Então nós precisamos de não ter desejo maligno pelas pessoas, para ninguém. E finalmente a avareza. Gente, a avareza significa nós colocarmos nosso coração nas coisas e darmos um grande valor para elas. O que é alguém avarento? É a pessoa que os olhos dela brilham para objetos, para coisas, para bens, para dinheiro. E Deus não se agrada disso, porque o nosso coração tem que estar nele. Tive ano passado uma experiência bem. Nem sei qual adjetivo eu uso, né? Que uma pessoa me chama, olha, eu quero conversar com você, o irmão, e falar assim: você está idolatrando dinheiro. E ele tem importância demais para você. Enfim, me relatou alguns pecados que eu estava ali, eu pude. Eu só queria que a conversa acabasse rápido para poder ir para o Senhor orar, né? E pude entender o buraco que eu estava. Não podemos ter os olhos nas roupas, nos bens, no carro. De novo, vão ter coisas que, depois de santificados, são coisas que são lícitas e que Deus vai operar em nossas vidas, mas o nosso coração não estará nelas. Nossa satisfação estará no Senhor, está no Senhor. E ele fala, e a avareza é idolatria. Então, os olhos nas coisas é você idolatrar, você colocar algo no lugar do Senhor. E versículo 6 diz assim: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, gente, isso é desobediência e por essas coisas vem a ira de Deus. Precisamos abandonar esses caminhos. De novo, se você não dá conta, clame pela graça do Senhor. Clame para que Ele arranque de você um desejo lascivo, uma avareza, uma idolatria. Se nós entendêssemos por um instante o nível de governo, domínio que Deus nos deu na Terra, só que é com santidade que você vive isso. Deus tem para nós planos que são tremendos, mas existe um caminho de santidade para isso, né? Todas essas coisas, elas são coisas que nos escravizam, gente. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. O que é despojar, gente? É soltar isso, é tirar isso de nós, né? Então, tirar a ira, não sermos uma pessoa irada. Tirar a indignação, não sermos pessoas indignadas. Tudo isso aponta para nós mesmos. Se você fica irado com alguém e você fica indignado com alguém, isso aponta para ninguém poder mexer com você, para você ser o seu senhor. Se você tem esse comportamento, abandone isso. Seja alguém brando, alguém manso. O que mais que nós temos que nos despojar? Da maldade. Fazemos alguma coisa que é do mal. É uma coisa que é má em sua essência. Da maledicência. Como que nós vamos falar que nós amamos o próximo como nós mesmos se nós falarmos mal das pessoas? Nós temos que nos abster, gente, de falar mal de pessoas. Abster. Isso não agrada ao Senhor. E até mesmo nosso pensamento, nosso coração. Porque é muito fácil ser alguém caladinho, mas que pensa das pessoas coisas ruins. E ainda, como estamos aqui, a linguagem obscena do nosso falar. Precisamos de santificar nossas palavras e não falar coisas que sejam obscenas. E ele continua: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escrava, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.
Então, em Cristo, gente, ficou para trás a nossa etnia, se você foi circuncidado na carne, você não foi, se você, enfim, de qual povo você é, mas é Cristo que reina na sua vida, é Cristo que você expressa para as pessoas. E do versículo 12 para frente, ele fala para a gente sobre virtudes. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Gente, nós falamos agora de virtudes, de coisas para a gente poder nos revestir. Primeiro a gente se despoja, tira de nós a lascívia, a, a avareza, a impureza, a imoralidade sexual. A gente se despoja disso. E a gente se reveste de outras coisas. De afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. A gente suporta uns aos outros, perdoa mutuamente. E por aí vai. E quero só salientar um ponto aqui, dois pontos, aliás. Um é sobre servos e senhores. Nessa época, a gente sabe, existia escravidão. Hoje, para que aponta servo e senhor? Para relações de trabalho. Se nós estamos servindo em um trabalho, precisamos fazer aquilo bem feito, não é só quando tem alguém vigiando, mas é sempre. O que a gente faz tem que apontar para a glória de Deus, tem que glorificar o nome do Senhor, tem que. A gente está fazendo é para o Senhor, é uma adoração ao Senhor, é fazer pro Senhor e não para os homens. Isso é algo literal, gente. Essa que é a realidade que a gente faz espiritual. É adoração. E aquela grande questão, lavar as vasilhas na pia da sua cozinha é tão espiritual quanto você ministrar no culto, por exemplo. Tem a ver com o seu coração que adora o Senhor, com o seu coração voltado para Ele. Então, no nosso trabalho, que quem está no trabalho liderando, que possa considerar cada um e fazer isso entendendo que eles são filhos de Deus, e que quem está servindo ali possa também andar em santidade e fazendo para o Senhor. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus.
Mas a gente, tudo que formos fazer, fazemos em nome do Senhor Jesus. Tudo em nossa vida. Uma refeição, conversar com alguém, mandar uma mensagem. Tudo é uma coisa que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Tudo é uma coisa que nós estamos fazendo como uma adoração a Deus, voltados para Ele. Dito isso, gente, nós vamos ter mais dois textos e vamos encerrar. Tem um texto interessante, 2 Coríntios 6. Também fala sobre santificação. 2 Coríntios 6,14. E ele fala sobre comunhão com incrédulos. E eu estava aqui hoje, me ver esse texto, eu penso que é para a gente poder falar sobre ele. 2 Coríntios 6,14. Não ponhais, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos, filhas e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gente, as pessoas com as quais a gente anda, isso também nós temos que santificar em nossa vida. Eu não sei, cada um de nós tem uma vida com o Senhor e tem coisas específicas que o Senhor trabalha em nós, mas que possamos vigiar com quem nós temos amizade, com quem nós estamos juntando para poder rir junto, porque, como diz o texto, que comunhão existe da luz com as trevas, que harmonia entre o Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. É claro que nós vamos ter situações que vamos ter alguém que não crê, mas Deus nos planta para poder pregar o evangelho, para poder abrir o coração da pessoa e nós podemos manifestar Cristo. Mas fora isso, se você não discerne que esse é o propósito daquela relação, cuidado, vigie com quem você anda, vigie com quem você desenvolve intimidade. Muitas vezes tem pessoas que pela uma ferida de rejeição, por exemplo, por falta de identidade, andam com pessoas que não deveriam andar. E aí vem o linguajar daquelas pessoas, vem sementes de trevas. Se você observar o diabo em nossa vida, ele lançou sementes de trevas. Talvez a sua infância teve uma cena de televisão, uma cena de novela que você viu começou ali um problema sexual, por exemplo. Talvez um filme, talvez seus pais mexeram com uma coisa de uma seita e começou ali uma maldição na sua vida. Ou seja, tem coisas que são sementes, momentos que o diabo chega na sua vida para poder começar a destruir sua vida. Às vezes uma amizade vai ser uma semente de trevas, às vezes uma pessoa com quem nós nos relacionamos vai ter ali um ambiente que não é de Deus. Então que a gente possa vigiar isso também. E finalmente, gente, vamos para Isaías 57, por favor, e nós vamos fechar. Vamos recapitular o que nós estamos conversando aqui hoje. Nós estamos falando, gente, sobre santificação, sobre quando você conhece o Senhor e se rende a Ele e vai viver não mais seus próprios caminhos, mas os caminhos dele e a palavra dele, você vai ter que andar em fé, você vai ter que andar no temor do Senhor e vai ter que andar em santidade.
Mas entendemos que santidade envolve um processo de santificação. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais somos santificados, somos transformados, somos libertos. E vimos aqui vários exemplos de coisas que têm que ficar para trás. Desejos lascivos, avareza, pensamentos maus e por aí vai, linguagem torpe. E o nosso coração precisa estar no Senhor. Ou nós vamos andar em nossos próprios caminhos, ou vai ser o caminho dele. Nós precisamos de ter o coração no Senhor e ter uma vida de santificação e ter uma vida no Espírito para isso. Isaías 57 é um texto que foi escrito, claro, com base no povo de Israel, que estava em caminhos muito errados. Mas ele se aplica à igreja, se aplica a mim, se aplica a você. É um texto muito pesado. E mostra, por vezes, caminhos que a gente vai, ou que a gente já foi. Mas ele mostra também um outro lado que existe na comunhão com o Senhor, na santificação. Então nós vamos ler esse texto. Eu vou ler na versão King James Fiel, é uma versão um pouco mais, uma linguagem um pouco mais antiga, e talvez até mesmo fique até mais claro do quão dura ela é. Mas vamos ler, tá bom? Você pode ler na sua versão e pode acompanhar aí. Então, de novo, só para dar o contexto. Tinha um contexto em Israel de prostituição, de buscar falsos ídolos e tudo mais. Estava em caminhos muito errados, tá? Isaías 57. O justo perece, e nenhum homem reflete sobre isso no coração. E homens misericordiosos são tirados, ninguém considerando que o justo é tirado, por causa do mal a chegar. Ele entrará em paz, eles descansarão em suas camas, cada um caminhando em sua integridade. Porém, aproximai-vos mais, vós filhos da feiticeira, a descendência do adúltero e a prostituta. Contra quem fazeis vós zombaria? Contra quem escancarais a boca e mostrais a língua? Não sois vós filhos da transgressão, uma prole de falsidade? Inflamando a vós mesmos com ídolos, sob cada árvore verde, matando os filhos dentro dos vales, debaixo das fendas das rochas? Dentre as lisas pedras do córrego está tua porção. Elas são teu quinhão, exatamente para aqueles a quem tu tens derramado uma libação. Tu tens oferecido uma oblação. Eu deveria ser aplacado com isso? Sobre um altivo e elevado monte, tu tens disposto tua cama. Precisamente naquela direção, tu te dirigiste, subindo para oferecer sacrifício. Atrás das portas também, e dos umbrais, tu tens erguido teu memorial, porque tu tens te desnudado, para outro e não a mim, e subiste ao seu leito. Tu tens alargado tua cama, e tens feito um pacto com eles. Tu amaste a cama deles, onde tu contemplaste seu falo. E foste ao rei com unguento, e aumentaste teus perfumes, e enviaste teus mensageiros para longe, e corrompeste a ti mesmo até o inferno. Tu estás cansada da grandeza do teu caminho. Contudo, tu não disseste, não há esperança. Tu tens encontrado a vida resultante da sua mão. Logo, tu não foste afligida. E de quem tu tens tido medo, ou temido, para que tenhas mentido, e não tenhas lembrado de mim? Nem trazido isto ao teu coração? Acaso não tenho eu guardado silêncio desde há muito tempo, e tu não me temes? Eu declararei tua justiça e tuas obras, porque elas não te beneficiarão. Quando tu choras, deixa teus ídolos te livrarem. Porém o vento arrebatará todos eles. Vaidade os tomará. Mas aquele que põe sua confiança em mim, possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. E dirão, aterrai, preparai o caminho. Tirai o obstáculo que faz tropeçar do caminho do meu povo. Porque assim diz o único, elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo.
Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para vivificar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos. Porque eu não contenderei para sempre, nem estarei sempre furioso, porque o espírito deve sucumbir perante a mim, e as almas, as quais eu tenho criado. Pela iniquidade de sua cobiça, eu estive furioso e o afligi. Eu me ocultei e estava furioso. E ele continuou obstinadamente no caminho do seu coração. Eu tenho visto seus caminhos, e eu o curarei. Eu também o guiarei e restaurarei consolações a ele e aos seus pranteadores. Eu crio o fruto dos lábios. Paz, paz para aquele que está distante e para aquele que está próximo, diz o Senhor, e eu o curarei. Mas os perversos são semelhantes ao mar encapelado, quando não pode sossegar, cujas águas lançam em direção à costa lama e sujeira. Para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Gente, Isaías escreveu esse texto, ele fala de como o povo de Israel estava, e por vezes pode ser caminhos que nós já andamos, por vezes pode ser pessoas que a gente conhece que estão no caminho, que estão vidradas nos ídolos, estão com o coração em coisas erradas. E nós temos que temer ao Senhor e temos que abandonar os ídolos e as paixões e as concupiscências. E para aquele de fato que sucumbe diante do Senhor, para aquele que se rende a Ele, o Senhor vem e te cura, o Senhor vem e te restaura. Versículo 13, parte C. Mas aquele que põe sua confiança em mim possuirá a terra e herdará meu santo monte. Mas aquele que põe sua confiança em mim possuirá a terra e herdará meu santo monte. Ou nós colocamos a confiança no mundo e buscamos coisas do mundo, ou a gente experimenta pôr a confiança no Senhor. E Ele promete que quem põe sua confiança nele e não nos ídolos, e não no ídolo político, e não no ídolo de nossos próprios prazeres, e não em Mamon, quem põe sua confiança em Deus possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Outra coisa que eu queria falar com você no dia de hoje, talvez você tenha passado durante muito tempo, um longo processo, e às vezes nós ficamos machucados, feridos por um longo processo. Mas Deus é tão maravilhoso que antes de você acessar as promessas dele, ele te cura, para que você possa desfrutar em plenitude do que tem para você. Interessante que o texto fala sobre isso. Eu tenho visto seus caminhos, e eu o curarei. E eu também o guiarei e restaurarei consolações a ele e aos seus pranteadores. Então Deus, ele consola aquela pessoa que precisa de cura, mas também aqueles que choraram por ela. Penso que é isso. Interessante, quando Deus tirou Israel do Egito, primeiro Deus tirou Israel do Egito, depois o Egito de Israel. Então, durante o deserto, foi um tempo de purificação, um tempo em que eles dependiam de Deus 100%, em que eles foram chamados a renovar a mente, né? A se arrependerem, a crerem, a não praticar o pecado da incredulidade. E, claro, aquele processo foi sofrido para eles. E quando eles pisaram na terra prometida, Deus falou assim: vem cá, vamos fazer a circuncisão dessas pessoas. Num lugar chamado como Gilgal. Gilgal, certo? E, e no final da falou assim naquele texto, olha que interessante. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar chama-se Gilgal. Em outra tradução,
Hoje o Senhor disse a Josué: hoje removi a vergonha e a humilhação sofridos no Egito. Então, ou ainda, hoje removi o pobre do Egito, né? Então, olha que chave, gente. É com aliança que se resolve o pobre. A aliança que você tem com Deus é a arma, é o poder sobre o pobre, a vergonha e a humilhação. A aliança diante do diabo, ela faz cair as obras do diabo. A aliança quebra toda humilhação. A aliança que Deus fez com você é algo tão grandioso, mas tão grandioso. E saiba disso, o Senhor, ele retira a humilhação, a vergonha e o opróbrio de um tempo de escravidão, para você poder desfrutar da terra prometida. O Senhor faz isso. Então, que a gente possa ter o coração no Senhor, desejar ser santo, desejar ser alguém separado e viver tudo que o Senhor tem para nós. Possamos deixar que o Senhor faça sobre a nossa vida. Amém? Vamos encerrar aqui a gravação e vamos ter mais um tempinho juntos.